Porque você está usando essa fantasiota de coelho. Porque você está usando essa fantasia idiota de homem. Selado porta, desencavando aquilo que ninguém está prestando atenção. Olá! Vamos mergulhar num dos maiores mistérios do nosso tempo, o desaparecimento de Madeleine McCann em maio de 2007, na Praia da Luz, em Portugal. Um caso que, mesmo depois de tantos anos, continua sendo um labirinto sem saída, sabe? Cheio de becos escuros e pistas que não levam a lugar nenhum. E o material que a gente tem para essa análise hoje é de explodir a cabeça. De um lado temos o que é público e notório. As notícias, a cronologia oficial, trechos do livro-bomba do investigador português Gonçalo Amaral, o MED, A Verdade da Mentira. Mas do outro lado, a gente tem algo totalmente fora da curva. Exatamente. Uma análise forense completa do caso, feita com base em tarô. E, olha, que fique bem claro, a nossa missão aqui não é dar uma de detetive, não é resolver o crime. A ideia é usar essa perspectiva, essa ferramenta simbólica, para fazer a pergunta central que talvez tenha se perdido no meio do caminho. O que as investigações oficiais, com toda a tragédia daquela noite, foi uma invasão, algo de fora para dentro, ou foi uma implosão, algo que nasceu e morreu ali dentro? E o fascinante é que a própria análise de tarô organiza o caos do caso em vetores de energia. E é por aí que a gente vai navegar. Vamos colocar os fatos conhecidos de cada linha de investigação, lado a lado com a interpretação energética das cartas. É quase como olhar para o mesmo quadro com dois tipos diferentes de luz. Perfeito. Então vamos começar com a luz mais forte, que iluminou o caso desde o primeiro segundo. A teoria da abdução. O sequestro por um estranho. A narrativa que a gente conhece de cor, né? De que o invasor entrou no apartamento 5A pela janela ou pela porta e levou a menina enquanto os pais jantavam com amigos a poucos metros dali. Uma narrativa que ganhou uma força gigantesca com o depoimento da Jenny Tanner, uma das amigas do casal. Ela jurou ter visto um homem carregando uma criança de pijama se afastando do apartamento bem na hora do desaparecimento. Por anos, essa imagem, esse homem de Tanner, foi o fantasma que assombrou a investigação. E esse fantasma finalmente ganhou um rosto nos últimos anos, certo? Sim, essa linha do estranho evoluiu. Desde 2020, o foco absoluto da polícia alemã é Christian Breukner. O perfil dele, se encaixa no que se espera de um suspeito, um criminoso com condenações por abuso de menores que comprovadamente vivia no Algarve na época. A convicção da polícia alemã é tão grande que eles a declararam publicamente ter certeza de que ele é o assassino da Madeleine. Certo, mas convicção não é prova. O que eles têm de concreto contra o Breukner? E aqui começam os pontos cegos. A base da acusação são relatos de terceiros. A peça mais forte que eles têm é o testemunho de um ex-companheiro de cela que veio a público agora em 2024 dizendo que o Breukner confessou ter sequestrado a menina. Mas, para por aí. Não há DNA, não há uma impressão digital, não há nenhuma prova forense que conecte Christian Breukner à cena do crime, ao apartamento 5A. É a palavra de um criminoso contra de outro. Ou seja, a gente tem uma teoria de invasão externa que, depois de mais de uma década e meia, ainda depende de um depoimento indireto e da falta de um álibi sólido. É uma estrutura bem frágil. Exatamente. E quando a porta da frente de uma investigação está tão frágil, é natural que os investigadores comecem a olhar pela porta dos fundos. E que porta dos fundos? Isso nos leva à linha de investigação mais explosiva, mais controversa de todas. A que foi desenvolvida pela própria Polícia Judiciária portuguesa, liderada pelo Gonçalo Amaral.
alguns meses após o desaparecimento. A tese do acidente e da ocultação. É o que o Amaral detalha no livro dele. A teoria é brutalmente simples. A Madeleine teria morrido por acidente dentro do apartamento. Os pais, em pânico e talvez sob efeito de álcool, teriam decidido ocultar o corpo e, com a ajuda de todo o grupo de amigos, encenado um sequestro para o mundo. Nossa, é uma acusação de uma gravidade monumental, o que levou a polícia portuguesa a sequer a considerar algo tão terrível. O Amaral lista uma série de peças que não se encaixam. As contradições nos depoimentos sobre como eles checavam as crianças, o fato de que a janela do quarto, a suposta rota de fuga do raptor, foi vista completamente aberta apenas pela Kate Marquand, a mãe. Outras testemunhas a viram só entreaberta. E o detalhe que sempre incomodou todo mundo: como os irmãos gêmeos bebês dormindo no mesmo quarto não acordaram com o sequestro, com a confusão, com o choro. Mas isso tudo ainda é circunstancial, são suspeitas, não são provas. Certo. E é aí que entram em cena os protagonistas mais inesperados dessa história. 2 cães da polícia inglesa, Ed e Killa, trazidos para Portugal meses depois. E aqui é onde fica realmente interessante. O Ed era um cão especialista em detectar odor de cadáver, mesmo que antigo. A Killa era especialista em detectar vestígios de sangue humano, mesmo limpo e em quantidades microscópicas. Espera um pouco. Então eles trouxeram cães farejadores de cadáver para um caso de sequestro. A polícia já estava trabalhando com a hipótese de morte. Exatamente. E os alertas que os cães deram foram sísmicos para a investigação. Segundo o livro do Amaral, o Ed, o cão de cadáver, deu alerta positivo dentro do apartamento 5A, atrás do sofá da sala e no quarto do casal. Também deu alerta no Cuddle Cats, o bichinho de pelúcia favorito da Madeleine, e em roupas da mãe, da Kate. E o mais chocante de tudo, se eu me lembro bem, Chave do carro que o casal alugou mais de 20 dias depois do desaparecimento. 20 dias. A cadela Killa, por sua vez, também deu alerta, mas de sangue humano nos mesmos locais, atrás do sofá e na bagageira do carro. com uma evidência dessas que parece tão forte, como essa linha de investigação não foi para frente? Porque os mecanos não foram a julgamento. Por causa da tecnologia e da controvérsia. Os vestígios de DNA coletados nesses locais eram minúsculos. Para analisá-los foi usada uma técnica chamada LCN, ou Low Copy Number. É um método para amplificar amostras ínfimas de DNA, mas que na época era muito controverso, sabe? Os resultados eram frequentemente considerados pouco confiáveis em tribunal. O laboratório inglês até confirmou um perfil parcial de DNA da Madeleine nos vestígios do carro. Mas a defesa alegou contaminação e, legalmente, a prova foi considerada inconclusiva. Foi o prego no caixão dessa investigação. Os pais foram constituídos arguidos, que é o termo português para suspeitos formais. Mas o caso contra eles acabou arquivado por falta de provas robustas. Então, temos um impasse completo. De um lado, um monstro que invade a casa, mas não deixa rastros. Do outro, um segredo de família terrível, com indícios fortíssimos dos cães, mas sem uma prova de DNA que o sustente em tribunal. É um beco sem saída. E é exatamente nesse impasse que essa análise de tarô se propõe a entrar, certo? O que ela diz quando confrontada com essas duas realidades? Ela não fica em cima do muro. A conclusão central do dossiê é direta. A leitura aponta de forma contundente para o vetor B, a tese da implosão, do acidente e ocultação. E, energeticamente, descarta por completo a ideia de uma invasão externa. Ok, vamos desempacotar isso. Como as cartas chegam a uma conclusão tão definitiva? Por onde a análise começa? Príncipe de Ouros. E para quem não conhece tarô, o 4 de copas é a carta do descontentamento, da apatia, de olhar para o que falta em vez de apreciar o que se tem. É uma estagnação emocional. O príncipe de ouros é sobre rotina, sobre o mundo material, o dia a dia pesado. Entendi. Então a combinação não sugere medo, perigo iminente ou a presença de uma ameaça externa. De jeito nenhum. A interpretação da fonte é que a energia era de tédio, rotina pesada e negligência emocional. A imagem que se forma
é a de uma panela de pressão doméstica, um ambiente de cansaço, de frustração contida. É uma energia de implosão, não de invasão. Isso muda completamente a cena que a gente tem na cabeça. E quanto ao agente da ação? Quem ou o que teria agido naquela noite? As cartas foram a Rainha de Paus e o 9 de Copas. E aqui a análise fica muito específica. A Rainha de Paus não é a energia de um criminoso calculista. É uma energia do elemento fogo, dominante, impulsiva, carismática, que age com base no próprio desejo. E o 9 de Copas é conhecido como a carta do desejo realizado, da autossatisfação. A leitura sugere que o agente da ação não foi um monstro, mas uma força interna, movida por um desejo pessoal intenso, que agiu de forma impulsiva para conseguir o que queria. Isso é incrivelmente específico e, convenhamos, uma acusação pesadíssima baseada em cartas. Como a análise justifica ir tão longe, de uma energia para uma pessoa? A análise não aponta um dedo e diz foi fulano. Ela descreve a natureza da força em ação. E essa força, segundo o dossiê, tem as características de uma figura feminina de autoridade agindo por impulso. A leitura aponta para uma dinâmica de casal, onde essa energia de fogo tomou a frente. E o que é fascinante é como essa descrição energética espelha a tese que a polícia portuguesa construiu com base em indícios físicos. O tarô parece dar uma dimensão psicológica ao que os cães farejaram. Certo. Então, se a ação foi impulsiva, o que a provocou? Qual foi o gatilho? As cartas para essa pergunta foram o 9 de Paus e a morte. E essa combinação é muito reveladora. O 9 de Paus é a carta da defesa, de se preparar para um ataque, mas também de uma resistência inesperada. A morte, por sua vez, é o arcano da transformação final, de um fim absoluto e irreversível. A interpretação da fonte é que um plano inicial, talvez algo trivial, encontrou uma resistência inesperada. A criança pode ter acordado, gritado, algo saiu do controle. E essa resistência levou a uma medida drástica e irreversível, representada pela carta da morte em seu sentido mais literal. O que sugere um acidente que escalou de forma trágica, não um ato premeditado. Exatamente. Não tem a energia de um plano de rapto ou assassinato. Tem a energia de algo que deu terrivelmente errado muito rápido. Se a análise do tarô aponta para esse cenário interno, qual seria então o fator oculto? O que, segundo as cartas, a gente não está vendo. As cartas que saíram foram a Rainha de Espadas e o 7 de Paus. E aqui a narrativa energética dá uma virada de chave. Saímos do fogo e entramos no ar. A interpretação é que, após a ação impulsiva e quente da Rainha de Paus, entra em cena uma energia completamente diferente, a da Rainha de Espadas. É inteligência fria, calculista, racional, que corta as emoções para tomar decisões estratégicas. O 7 de Paus, por sua vez, é a carta de lutar bravamente para defender uma posição. Então o que estaria oculto não é uma pessoa, mas um processo, uma mudança de estratégia. Exatamente. O fator oculto seria um mecanismo, uma gestão de crise extremamente fria e racional que foi acionada imediatamente após o desastre, uma inteligência que assumiu o controle para planejar a defesa, construir uma narrativa e lutar para mantê-la a qualquer custo. É a passagem do pânico para o plano. Uma gestão de crise, isso me arrepia. E como isso se conecta com a confusão, com o ruído midiático que todos nós lembremos? A análise chama isso de a distorção do caso. E as cartas foram a Torre e a Rainha de Copas. E a conexão é direta. A Torre é uma das cartas mais temidas do baralho. Ela representa o colapso súbito, o choque, a catástrofe, a verdade que vem à tona de forma destrutiva. A Rainha de Copas é o arquétipo da emoção transbordante, do drama, da figura materna em sua dor mais profunda. A interpretação aqui é cortante. O choque do evento real, a verdade de A Torre, foi imediatamente encoberto por uma carga emocional midiática insuportável, simbolizada pela Rainha de Copas. É uma ideia desconfortável. Pensar que a dor pública, a imagem da mãe devastada que comoveu o mundo, possa ter sido, mesmo que inconscientemente, uma ferramenta para ofuscar os fatos. Segundo essa leitura, sim.
O drama público teria servido como uma cortina de fumaça, impedindo a análise fria dos escombros daquela noite. E essa estratégia, de acordo com as cartas, funcionou. O que nos leva à conclusão do tarô sobre a verdade consolidada do caso. Ou seja, qual foi a história que venceu? As cartas foram o 3 de ouros e o 6 de paus. O 3 de ouros é a carta do trabalho em equipe, do planejamento, da colaboração para construir algo. O 6 de paus é a carta da vitória pública, do desfile triunfal, do reconhecimento. A leitura que a fonte faz é que a verdade que se estabeleceu não foi a factual, mas sim uma narrativa construída com sucesso através de um trabalho em equipe que obteve êxito público. A fonte até faz uma analogia com o mito de Dédalo, o arquiteto que constrói o labirinto para a família real de Creta esconder o Minotauro, o seu segredo monstruoso. Que imagem poderosa! A construção de um labirinto narrativo para esconder a verdade. E assim, a gente tem as duas visões completas. De um lado, a visão oficial, hoje presa entre um suspeito sem provas forenses e uma teoria de acidente arquivada por falta de provas conclusivas. Do outro, a visão simbólica do tarô, que desenha uma tragédia doméstica acobertada por uma gestão de crise brilhante e um pacto de silêncio. Para fechar, a leitura termina com uma posição chamada conselho. Não um conselho para nós, mas uma sugestão de estratégia sobre como o impasse poderia ser quebrado. As cartas foram o louco e o 5 de espadas. O que isso sugere? Sugere algo radical. O louco é o arquétipo do salto no abismo, do risco total, de abandonar todos os métodos convencionais e começar do zero de uma forma completamente imprevisível. O 5 de espadas é uma carta difícil, é a carta da vitória a qualquer custo, da humilhação do oponente, de uma ação moralmente ambígua para atingir um objetivo. A sugestão da análise é que, como os métodos protocolares falharam, a única forma de quebrar o silêncio seria uma abordagem não convencional, uma pressão direta, quase brutal e eticamente questionável sobre a figura que a própria leitura identifica como a arquiteta da defesa, a energia da rainha de espadas. Um reset total, um salto no escuro, isso levanta uma questão importante e talvez seja a grande reflexão que esse caso nos deixa. Quando evidência forense é ambígua, quando a justiça se vê de mãos atadas e a opinião pública molda a investigação por anos, que tipo de verdade ainda é possível alcançar? E qual seria o custo de arriscar um salto no escuro como esse? Uma abordagem radical para talvez, só talvez, encontrar uma resposta. Porque você está usando essa fantasia idiota de coelho. Porque você está usando essa fantasia idiota de homem. Selado poeta, desencavando aquilo que ninguém está prestando atenção.